No texto dissertativo argumentativo, como o próprio nome já diz, você tem que organizá-lo baseado em argumentos. Então agora vem a parte em que nós articulamos as ideias em argumentos. Nossa aula de hoje então vai falar sobre argumentação. Olá pessoal, dando sequência então às nossas videoaulas de redação para o concurso do Banco do Brasil. O tema de hoje é a argumentação. Já queria dizer que a argumentação é um tema muito extenso, é um tema muito complexo. A aula de hoje vai ser um pouquinho longa, mas eu vou tentar ser o mais breve possível. Só a argumentação daria aqui uma série de vídeos, pelo menos uns 5, 6 vídeos, para poder explicar um pouquinho mais profundamente o que é argumentação. Nós vamos tentar resumir o máximo aqui para ajudar vocês na prova do concurso do Banco do Brasil. Bom, então maravilha. Você leu a proposta de redação, entendeu o tema específico, entendeu o tema global, fez um brainstorm, uma causa, efeito, solução, fez lá perguntas, estímulo, chegou a um monte de ideias, entendeu o tema, juntou ideias, pensou na sua tese, elaborou uma boa tese que é a sua opinião, selecionou as ideias que vão compor a sua tese, organizou essas ideias em começo, meio e fim. Agora está na hora de você escrever essas ideias, articular essas ideias, argumentar sobre essas ideias. Tá, mas o que é argumentar? O que é um argumento? Basicamente, de maneira básica, um argumento tem uma estrutura de 3 pontos importantes. 2 são o que a gente chama de premissas. São 2 premissas, são 2 afirmações ou negações sobre aquela ideia. E um terceiro ponto, que é a conclusão. Então você tem premissa 1, premissa 2, articuladas entre si e que te caminha para uma conclusão. Tá, não vamos entrar muito nesse detalhe de premissas, essa parte mais técnica, vamos tentar simplificar o nosso assunto. Você tem um primeiro núcleo, você então tem 3 núcleos. Você tem então um primeiro núcleo, que geralmente ou são fatos, ou são evidências, ou são dados que você coleta da realidade. Então você apresenta lá no seu texto algum fato, alguma evidência, algum dado. Ótimo. Depois você vem com um segundo núcleo, que é algo que dá um suporte para esses fatos, evidências ou dados, é algo que justifica eles, ou é algo que apresenta uma garantia para que eles aconteçam. Ok? Então você tem já 2 núcleos no seu argumento. Um primeiro núcleo que são fatos, evidências e dados, e um segundo núcleo do seu argumento que são coisas que dão suporte, que justificam ou que tragam garantias. Ideias que dão suporte, justificam ou dão garantias. Esses 2 articulados, então, faz você caminhar para a conclusão. E o que é a conclusão? A conclusão é a sua interpretação sobre esses fatos, essas evidências, esses dados, esse suporte, essa justificativa, essa garantia. É a sua interpretação sobre isso. Então perceba que os 2 primeiros núcleos são coisas que você coleta da realidade. Fatos são coisas que você tem que coletar da realidade. Dados são coisas que você coleta da realidade. Evidências, justificativas, garantias, são coisas que existem na realidade. A conclusão já é a sua interpretação sobre essa coleta, sobre essas premissas. Então, é na conclusão que você aparece. No nosso caso de um texto argumentativo, no nosso caso de uma dissertação argumentativa, a sua conclusão nada mais é do que a sua tese, na verdade, né? O julgamento, a crença e a alegação é a sua tese. Você vai buscar fatos, evidências, dados, suporte, justificativas e garantias. Você vai buscar os 2 primeiros núcleos no texto inteiro para poder justificar, para poder sustentar a sua conclusão, que nada mais é do que a sua tese.
Então percebam que um argumento ele tem duas partes. Uma parte que são coletas da realidade, você coleta informações da realidade, arma essas informações de forma a ter uma relação lógica entre elas, e uma segunda parte, que é a sua interpretação dessas coisas que você coletou. Tá? Bom, vamos ver isso na prática. Vamos lá, vamos pegar um exemplo de um fato, evidência ou um dado. Você pega lá, ó, diminui a mortalidade infantil no Brasil. Isso é uma evidência, isso é um fato. Você pegou um fato da realidade, não é você julgando. É um fato da realidade, né? Agora você tem que buscar alguma coisa que dê um suporte para isso, né? Diminuiu a mortalidade infantil no Brasil. Tá, como assim? Justifica, dê uma garantia, dê um suporte. Aí você traz uma outra ideia. Os investimentos em saneamento básico e o crescimento econômico têm melhorado a qualidade de vida das famílias. Diminuiu a mortalidade? O que é que pode justificar? Justificar é que houve investimentos em saneamento básico e que a qualidade de vida das pessoas melhorou. O crescimento econômico trouxe uma qualidade de vida. Então o primeiro núcleo e o segundo núcleo estão articulados entre si. Existe uma relação lógica entre os dois. Logo, você pode interpretar essas duas coisas. Você junta de mortalidade infantil e esses investimentos, esse crescimento econômico, interpretando isso, aí você chega a uma conclusão, sei lá, agora é você. Isso mostra que o Brasil tem se preocupado com as crianças e tem se mostrado preocupado com áreas tão importantes. Aqui foi uma interpretação básica minha, podia ser uma interpretação completamente diferente, podia falar, apesar disso, ainda temos muito o que melhorar. É uma outra interpretação, não é dado, não é fato, é uma interpretação. Tá? Então percebeu o que é um argumento? Se você junta os três, você já tem aí um grande parágrafo. Esses três aqui articulados, você já tem um parágrafo de 6, 7 linhas, só em uma ideia, hein? Então, basicamente, é isso um argumento. É claro que você não vai estar tão preocupado com a conclusão em cada uma das premissas, juntar premissa, argumento, premissa. Essa formulazinha não é assim, não é tão simples assim. Na verdade, o que você tem que preocupar na sua redação é que em cada parágrafo você tenha que ter pelo menos os 2 primeiros núcleos. Um núcleo de fatos, evidências e dados, articulado com algo que lhe dê suporte, que lhe dê justificativa, que lhe dê garantia. E a conclusão você já apresentou, que é a sua tese. Essas premissas, esses núcleos que você vai colocando em cada um dos parágrafos, nada mais é do que os dados, evidências, fatos, justificativas, garantias e suporte que vão explicar para o leitor por que a sua tese faz sentido. Por que a sua tese faz sentido. Ok? Então, você coloca lá. Lembra que a gente organizou tese? Aí, ideia 1, ideia 2, ideia 3. Parágrafo 1, parágrafo 2, parágrafo 3. Na ideia 1, você vai ter que buscar dados, evidências, fatos, justificativas, suporte, garantias, só para aquela ideia 1 que você separou. Na ideia 2, busca a mesma coisa. Na ideia 3, busca a mesma coisa. Ok? A sua conclusão ou aparece aqui na própria conclusão ou já é mostrada aqui na introdução, como a gente vai ver nas aulas posteriores. Ok? Então, só resumindo, em cada um dos parágrafos você tem ideias articuladas, que são as premissas, né? Fatos, evidências, dados, junto com coisas que lhe dão suporte, justificativo, garantias. Tudo bem? Não que você não precise colocar conclusões em cada parágrafo, até se você achar interessante, coloque, mas tome cuidado para não ficar um texto ruim. Você também só tem 30 linhas, tá? Você vai ver que isso não é possível, não é tão fácil assim. Bom, quais são os tipos de argumentos? Gente, existem
vários tipos de argumentos. Existem dezenas de tipos de argumentos que você pode usar. Como hoje não dá tempo de falar de todos os argumentos, eu coloquei aqui na descrição, vai lá embaixo na descrição do vídeo, vai ter um linkzinho para você baixar um e-book, um PDF de um livro de interpretação de texto e redação. Nesse livro tem um capítulo especial falando só sobre argumentação. Lá tem outros tipos de argumentação. Lá vai com um pouquinho mais de detalhe e você pode ver com um pouquinho mais de calma cada um desses tipos. Baixa esse e-book, vai te ajudar bastante. Tudo bem? Num futuro aí eu vou tentar fazer uma aula mais longa sobre argumentação. Tá. Vou falar hoje então de 3 tipos que aparecem bastante aí em textos argumentativos. Um deles é o argumento de autoridade. Como o nome já está falando, você vai pegar uma pessoa que é uma autoridade, alguma fala dessa autoridade, para poder te dar o suporte, para poder te dar a garantia ou para justificar algum fato, evidência ou dado que você apresente. Então você usa da figura de uma autoridade para poder te dar suporte, para poder justificar o que você afirmou e depois você tira uma conclusão. Então, por exemplo, você pegou um fato, uma evidência ou um dado. O nosso exemplo aqui, ó. Ainda existe um número considerável de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza no Brasil. É um dado. Você viu lá a pesquisa do IBGE de 2010, você assistiu noticiários, você leu algum texto, revista, etc. e tal, que te mostrou, olha, existe ainda milhões de brasileiros vivendo abaixo da linha da pobreza. Isso é uma evidência, é um fato, é um dado da realidade. Aí você vai buscar alguma autoridade que falou alguma coisa que vai te dar suporte para a sua primeira premissa. A presidente Dilma Rousseff afirma que o combate à miséria extrema é prioridade em seu governo. Ela sempre fala isso. A campanha dela de 2010 foi baseada nisso. O combate à miséria extrema. Então é uma fala dela, eu peguei uma autoridade. Por mais que você possa gostar ou não da figura da presidente, ela é uma autoridade. Então eu posso usar ela dentro de um argumento de autoridade. Você pode usar autores, você pode usar Gandhi, você pode usar Platão, você pode usar filósofos, você pode usar cientistas famosos, Newton. Você pode usar isso. Esse repertório você pega lendo, você pega pesquisando, você pega se informando. Okay? Então, ó, primeiro núcleo, eu afirmei alguma coisa, que ainda existem pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. Segundo núcleo, eu busquei algo que dá uma justificativa e que dá um suporte para o primeiro, né, que a presidente afirma que ela quer combater. Então eu tenho um núcleo que mostra pessoas vivendo na pobreza, um segundo núcleo que mostra uma autoridade falando que ela quer combater isso, que ela quer acabar com essa miséria. Portanto, eu concluo, é realmente importante que um governo de um país tão grande e rico como o nosso se preocupe em acabar com o sofrimento de milhões de pessoas. É a minha interpretação. Você podia fazer uma interpretação diferente, porque agora na conclusão é a sua interpretação sobre os 2 núcleos apresentados anteriormente. Percebeu então o que é um argumento de autoridade? É dentro desses 3 núcleos você puxar a figura de uma autoridade, alguma fala sobre dessa autoridade, mas tem que ser fala real, tá? Não inventa. Não inventa. Tá? O examinador ele vai atrás, se ele ficar na dúvida, se ele não conhecer esse autor, se ele não conhecer essa fala, ele vai atrás. Tá? Então não inventa. Você consegue esse argumento de autoridade observando o dia a dia. Tá? Esses argumentos são os mais usados. São usados em teses científicas, são usados em jornais. Por que o jornal ele vem, ou uma reportagem de jornal, ele vem e apresenta pessoas? Pega o Joãozinho lá, que é o morador da rua, e fala algum problema lá. Porque ele é uma autoridade naquela rua. Ele mora naquela rua, ele sabe qual que é o problema. O repórter não mora naquela rua. Então, mostrar um morador dizendo alguma coisa sobre aquele problema dá autoridade para se discutir aquele problema. Ok?
É diferente o repórter que não mora naquela rua falar alguma coisa sobre aquela rua e um morador daquela rua falar alguma coisa. Tudo bem? Então esse é o argumento de autoridade. O próximo tipo de argumento é o argumento de refutação. Na hora que você está pensando nas suas ideias, você também tem que pensar que existem ideias opostas à sua. Então, se você é a favor de alguma coisa, pode ter certeza que existem pessoas que são contra. Se você é a favor do casamento homoafetivo, pode ter certeza que tem pessoas que são contra. E o que é uma argumentação de refutação? É você já prevendo o argumento de quem é contra o seu, quem é oposto ao seu. Você já prevê o argumento de quem é oposto ao seu e você usa o próprio argumento dessa pessoa em uma dos dois núcleos iniciais, geralmente no primeiro. Você já usa o argumento dessa pessoa que é contrário ao seu e já rebate ele. E já tenta bater nesse argumento. Um exemplo. Um primeiro fato, evidência ou dado que é oposto a, por exemplo, o meu. Se discute no Brasil a possibilidade de jovens a partir dos 16 anos tirarem carteira de motorista. Então, esse é um fato, é um dado. Existe aí um núcleo de pessoas que querem que o jovem tire carteira. O jovem pode votar, o jovem está se discutindo hoje a diminuir a maioridade penal. Vamos também então deixar os caras dirigir. Tá, esse é um dado, né? Aí eu venho e pego no segundo núcleo algum dado que já comece a refutar ali, ó. Nota-se que a maioria dos acidentes de trânsito são causados por jovem ao volante, algo que já dá um suporte, já dá uma garantia, uma justificativa. Portanto, qual que é a minha conclusão? Diminuir a idade para dirigir apenas possibilitaria a entrada de mais jovens no trânsito e, como consequência, um aumento do número de acidentes. Se isso é verdadeiro ou não, não importa agora. Não importa agora. O que importa agora é que eu me utilizei de argumentos para justificar a minha posição contrária à diminuição da idade para dirigir. E como que eu fiz isso? Peguei o argumento do meu opositor, que é de que jovens podem entrar sim com 16 anos para dirigir, mostrei algum suporte, alguma justificativa, alguma garantia de que não, que isso vai trazer algum problema para a sociedade, no caso mais acidentes. A gente vê todos os dias no noticiário que a maioria dos acidentes são jovens, geralmente embriagados, e aí eu concluo que não é possível porque vai aumentar, sim, os acidentes de trânsito. Argumento de refutação, então, é eu já pegar o argumento que vai ser contrário e já bater nele. O último tipo de argumento que nós vamos falar hoje é exemplificação. É dar um exemplo. Quando você dá um exemplo, você já está reforçando alguma ideia inicial. Então você apresenta um fato, uma evidência, um dado, depois você apresenta um exemplo sobre esse fato, evidência ou dado, que já está te dando uma justificativa, um suporte. E depois você conclui. Então vamos lá, por exemplo. A lei da pena de morte não deve ser aprovada, pois ela é ineficiente. Então, primeiro dado. Joguei essa ideia, afirmei alguma coisa, que é ineficiente a lei da pena de morte. Aí eu venho e dou um exemplo como suporte, como justificativo. Então, nos Estados Unidos, onde existe a lei, eu usei como exemplo Estados Unidos. Existe a lei, o crime não diminuiu, ao contrário, é até maior do que em outros países onde a lei não se aplica, como a Suécia. Então perceba que eu apresento um exemplo, no caso dos Estados Unidos e da Suécia, comparando já os dois, para justificar que o primeiro fato que eu apresentei, que a lei da pena de morte, ela não é eficiente. Então, é um argumento que reforçou a articulação entre os dois. O exemplo deu força a essa minha afirmação no primeiro núcleo. E aí eu posso tirar uma conclusão, é fazer uma interpretação sobre a articulação dos dois. O que nos parece que a criminalidade está ligada a outros fatores e não a coerção. Coerção é coibir, é a força de polícia, é a violência para combater a criminalidade, né? Então, está ligado aos outros fatores e não à coerção. A taxa de empregos e os investimentos em educação sejam as causas mais
prováveis. Na verdade, a falta de investimentos, né, em educação sejam as causas mais prováveis. É a minha interpretação da articulação desses outros dois dados, tá? É aí que você pode vir. Você pode ter uma opinião diferente ter uma interpretação diferente da articulação desses dois dados. Você coloca na conclusão. Tudo bem? Redação é igual natação. Você não aprende na teoria, você só aprende na prática. Você só aprende a nadar nadando, você só aprende a escrever escrevendo. Tem toda uma teoria por trás que te dá um suporte, mas a prática é muito importante. Tudo bem? Gente, se vocês gostaram desse vídeo e quiserem acompanhar os próximos, ainda tem uma sériezinha de vídeos e depois nós vamos falar de outros sobre interpretação de texto, gramática e tudo mais. Se você quiser acompanhar esses vídeos, inscreva-se aí no nosso canal. Se gostou, dá um joinha. Se tiver alguma dúvida, posta aí no comentário que a gente tenta responder o mais rápido possível. E se quiser baixar e-books, inclusive tem um e-book interessante sobre redação e sobre argumentação lá no site, entra lá www.agoraprendo.com. É isso. Na próxima aula, então, vamos falar sobre como elaborar uma boa conclusão para o seu texto. Um forte abraço.